essa associação ou a contingência da violência ligada, né, à questão da adicção, né, do vício a uma determinada substância, seja o álcool, como aparece no filme, seja a heroína, são casos percentualmente menores do que a grande massa, né, vamos dizer assim, das situações, né? No NOUS, quando nós atendemos situações de violência intrafamiliar, violência, enfim, todos os tipos de situação que podem acontecer dentro de uma família em termos de violência, e no questionário, quando as pessoas chegam à instituição, nós perguntamos, né, sempre, porque a gente tem uma preocupação grande com a pesquisa e com o levantamento de informações, se no último episódio em que a pessoa sofreu violência, no caso da vítima, se o autor da violência tinha feito uso de drogas ou de alguma substância. E também no caso do autor da violência, se ele estava sob efeito de álcool ou drogas, né? E a gente tem, assim, nas respostas das vítimas, de que 30%, em torno de 30%, dizem que o seu agressor tinha usado álcool ou drogas antes do último episódio de violência. E no caso dos autores, né, cerca de 48% dizem que usaram substância antes de cometer um ato de violência. Me chamou muita atenção a relação entre mãe e filha, né? Em vários momentos se fala de uma inversão de cuidado e cuidador, né? De um filho ou uma filha que tem que cuidar, né, de quem deveria estar cuidando dela, né? Essa inversão é muito interessante, né? Como vai passando, né, de uma geração para outra geração. E é interessante que a mãe, em algum momento, diz, no momento em que a filha entrega a Sônia, né, para outra família, ela diz: mas não se abandona um filho ou não se desiste de um filho. E o que me veio foi: existem muitas maneiras de desistir de filhos, né, mesmo mantendo ao seu lado. As mulheres estão vendo que aquilo não é uma condição de vida boa, mas elas não conseguem sair. E muitas perguntam: eu não sei o que é que eu fiz para apanhar. Eu não sei por que é que ele me maltrata tanto, se diz que me ama. E a gente aí parte da história do desamor de si próprio, da gente se ver, da autoestima, de trabalhar muito essas questões para a pessoa se ver em primeiro lugar e após isso poder superar essa situação toda de violência. O que eu acho mais interessante mesmo é a questão da jornada do herói, vamos dizer assim, né? Da pessoa que ultrapassa os obstáculos, né, para se tornar uma pessoa melhor, né, ou para criar um mundo melhor, né, que na verdade é um arquétipo que se repete em todo tipo de história, né. Mas eu acho que o que encanta para mim nessa história, do ponto de vista de cinema, é justamente a contradição de você o tempo todo ter sentimentos em que você está criticando o herói, né, a protagonista, e o tempo todo ela está fazendo a coisa certa para ela, né? E no final a gente percebe isso, né? E como as opções delas são sempre totalmente relacionadas à questão do afeto, do amor, né? E eu acho que isso é aquilo que é mais relevante para os seres humanos. Então, no momento que ela não abandona a mãe, por exemplo, né? Que ela opta por ficar ao lado da mãe o tempo todo, né? E que a gente pensa internamente: mas por que ela não procura ajuda? Por que ela não fala? Por que ela isso? Por que ela não aquilo? E que depois, no final, a gente vê como aquilo significa, como aquilo é uma coisa nobre, né? De você realmente da filha amar muito a mãe e querer cuidar daquela mãe, né? E a única forma que ela encontra de suportar aquela relação é de consumir drogas, vamos dizer assim, né? Pelo menos é isso que o filme coloca, né? Ela traz isso, né? E como que o que eu acho interessante mesmo é como ele colocou aqui, a questão da entrega da filha, né? Que entrega isso no filme, assim, eu acho que tem uma relevância, assim, se não tivesse aquela história, se essa história não tivesse a filha, talvez não existisse o filme, né? Porque aquilo dali é o que permite, né? A questão do espelho mesmo, né? A arte é um espelho para a gente, né?
e através da filha tudo se, vou dizer, como o Carlos colocou, rompe a coisa e tudo se modifica, né? Comecei o filme que eu estou fazendo, que se chama Amor, né, com uma interrogação, né, Amor, e o que é interessante, assim, eu conheci a Cecília, o Carlos, durante o processo de pesquisa do filme, é que eu comecei pesquisando para fazer um filme sobre a questão da violência, né, da violência doméstica, mas terminei fazendo um filme sobre o amor. Porque, na verdade, e que até hoje, quando algumas pessoas veem o filme, eles falam, mas é um filme sobre violência. Mas, eu não sei, para mim, quando eu vejo o filme, eu só vejo no filme a questão do afeto, né? Da incapacidade, da nossa dificuldade de lidar com a falta de afeto, né? Com a questão de abrir, de ficar sozinho, ou de abandonar aqueles que nós amamos, ou aquilo que é tudo que dá sentido à nossa vida, de alguma maneira, né? E como a gente dá o nome a isso de amor, vamos dizer assim, né? De forma nenhuma a gente pode pensar a violência, se a gente quiser realmente ter uma resposta social a essa questão, a esse, vamos colocar assim, esse fenômeno, a gente de forma nenhuma pode tentar reduzir a causa da violência, né? A violência, ela não tem uma causa única. Então, se a gente quiser uma resposta única ou simplificadora, a gente vai tender a falhar, a gente vai tender a ficar frustrado em poder fazer alguma coisa. Então a gente tem que olhar realmente o que a gente chama da complexidade da violência, ou seja, a violência, ela tem múltiplas causas, né? Então ela tem causas individuais, sim, né? A gente vê aqui no filme, a gente pôde ver isso, quer dizer, as histórias das pessoas, o uso ou o abuso, né, do álcool e da droga, e são fatores individuais que interferem. A gente vai ver em pesquisas que a escolaridade, enfim, tem vários fatores individuais que podem afetar, né, uma resposta violenta, né? Mas a gente tem fatores relacionais, né? Também no filme mostra isso, né? A relação dela com a mãe, a relação, né, da mãe com o marido. Existem questões ali que são relacionais, existem questões que são, às vezes, de uma comunidade inteira, né? Se a gente mora numa comunidade, se a gente vive numa comunidade em que a violência é algo permitido ou algo considerado possível, se esse comportamento não é inibido, né? Se a gente vive numa sociedade onde a comunidade não aceita a violência como uma forma de se relacionar, esse comportamento tende a ser mais inibido. E a gente tem fatores sociais ou fatores culturais, vamos dizer assim. Então, eu não gosto de falar de tratamento, porque senão a gente reduz a um fator individual, né? Quando a gente fala de tratamento, a gente está dizendo que aquela pessoa está doente e que ela precisa ser tratada. E a gente coloca só num fator individual. E com isso a gente tende a falhar, né? Então, e a gente tende não só a falhar, mas a colocar no outro a violência. E a não se implicar nessa história, né? Todos nós temos uma implicação nessa história. O que está envolvido, né, nas expectativas que a gente faz do comportamento de um e de outro, né? Eu já ouvi de uma mãe, uma senhora de, enfim, 40 e poucos anos, dizer: o meu filho homem é proibido de entrar na cozinha. Se ele quiser um copo d'água, ele que peça a uma mulher que esteja na cozinha, né? Então, se a gente cria, né, aquela velha cena do domingo, né, em que acaba o almoço, os meninos vão com o pai para ver o futebol na televisão e as meninas vão ajudar a mãe a lavar a louça. Se a gente cria os nossos filhos assim, se a gente aceita essa dinâmica, né, nas famílias, nós estamos contribuindo de alguma maneira para que esse ato de violência venha a acontecer em algum momento. Quando a menina acha muito engraçadinho, né, o namorado dizer que tem ciúmes dela, para ela não andar com aquela roupa, para ela não andar com aquela pessoa, para ela não ir em determinados lugares, e ela acha isso que é uma prova de amor, ela está contribuindo para que de alguma maneira aquele ato de violência possa acontecer em algum momento, né? Então, voltando à sua pergunta, para não me alongar demais, a gente não faz tratamento dos homens, a gente oferece aos homens um espaço de reflexão sobre como ele construiu a identidade dele de ser homem, né? A forma dele de ser homem.
Porque isso eu acho que é a coisa que eu gosto mais de falar, assim, todos nós temos expectativas em relação ao outro, né? E os outros têm expectativas a nosso respeito. A gente tem que lidar com isso o tempo inteiro. Eu acho que a gente tem que se perguntar, né? Que expectativa você tem em relação ao outro? O outro sabe que eu tenho essas expectativas em relação a ele, né? Eu já deixei claro isso, eu já dei a chance do outro dizer, olha, eu não vou cumprir a sua expectativa, né? Eu sei qual é a expectativa que o outro tem de mim. Eu pergunto para o outro, vem cá, o que você está esperando de mim? Para que eu possa dizer, olha, eu posso cumprir até aqui, depois daqui eu não posso cumprir essas expectativas. Nessa história de poder é que a naturalização da violência vem. Porque se a gente não pensar, não puder refletir nessa questão não só do patriarcado, mas outras dinâmicas sociais que impõem às mulheres um tipo de comportamento, um tipo de expectativa, elas se comportam por uma questão mesmo social. Então, muitas vezes, quando não há o rompimento do ciclo que a gente falava da violência, essa dinâmica mesmo familiar, muitas vezes é por conta justamente de você ter sido preparada para aquilo ser um fenômeno natural. Então, naturalizar a violência, apesar de reconhecer que existe, tem que existir, existe violência contra a mulher é crime, e como tal deve ser combatido. Então é crime e a gente hoje tem instrumentos mais eficazes, como a Lei Maria da Penha. É uma questão realmente da gente tentar quebrar esses estereótipos, sabe? Tá tudo certo ser corno, entendeu? Tipo, sabe, assim, eu acho que esse tipo de... e por aí vai, né? Tá tudo certo, você sua mulher ganha mais dinheiro que você, tá tudo certo, enfim, né? Porque tem um outro lado também, né? No caso, assim, também quando... que eu pude perceber na questão dos homens, né, que é essa questão mesmo de que teve um outro homem, né, que falou para mim, né, a história de que ele fala assim que a coisa da dificuldade de ser homem mesmo, né, como é difícil acordar desde, sabe, ter sempre essa noção de que tudo depende de você, né, e que é isso mesmo, né, e isso vai te colocando uma pressão desde que você tem 10 anos de idade, né, vamos dizer assim, né. E que eu acho que hoje em dia, cada vez mais, as mulheres também têm a mesma pressão, né? Mas elas, de alguma forma, durante um determinado tempo, elas vivem e elas têm a possibilidade de viver, vou dizer assim, de que pode ter alguém que vai ajudar elas, né? E isso, na verdade, é um erro, né? Porque, na verdade, é igual para os dois, né? Tudo não depende do homem, porque ele pode achar alguém que vai dividir com ele, como também a mulher pode ter que ela depender só dela, né? Mas é o que eu dizia para os homens quando eu estava lá, né? Você não vai parar de sentir raiva, né? Ou até pode parar, mas assim, não é o que é necessário, né? O que é necessário é o que você faz com a tua raiva, né? Se você acha que sentir raiva te dá o direito de sair dando porrada nas pessoas, né? Realmente. Agora, o que você faz com ela, né? Você sente raiva e se contém, né? E você para com isso. Isso então, indo para como é que a gente muda o repertório? É através do sofrimento, muitas vezes, a gente se dando conta, né, daquilo, a gente se despertando para alguma coisa, como no filme, né? Ela diz, a menina sabe que eu não cuido dela, né? Ela tem esse lampejo, né? Assim, e ela procura mudar, ela procura ter uma outra possibilidade, né? Então, muitas vezes é através do sofrimento e muitas vezes é forçando um comportamento diferente. A gente não precisa necessariamente da espontaneidade. As pessoas têm muito essa ilusão, né? Vou fazer terapia porque eu preciso me mudar internamente e tal. E às vezes não muda internamente. Às vezes a gente tem que ser de fora para dentro, muitas vezes, né? Eu, quando estou angustiado, eu vou arrumar armário, sabe? Assim, eu vou arrumar armário para me organizar. Assim, eu arrumando as minhas roupas, eu me organizo de alguma maneira, eu vou organizando a minha cabeça, né? Então, assim, às vezes a mudança é de fora para dentro, né? Então, quando a gente faz essa mudança de fora para dentro, alguma coisa mexe, alguma coisa muda, alguma coisa se desloca dentro da gente e a gente começa a ampliar, né, o repertório da gente e abre outras possibilidades de estar no mundo, de, né, estar com os outros, né, e de amar também.